Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira. Comigo, Fábio Toledo, e separadamente hoje chegou aquele dia, aquele podcast que a gente grava separado, eu e Lucas Guanais, que vai agora dar o seu salve pra galera. Salve, salve galera, salve Fábio! A gente foi fazendo a transição, né? Depois dos podcasts, da maioria dos podcasts gravados ao vivo, entre aspas, né? Nós dois juntos. Alguns meio a meio, temas juntos, temas separados. Agora a agenda nos impôs um podcast 100% separado em momentos diferentes, em lugares diferentes. Acho que vai dar certo, ou não. Bom, e vamos lá, né? Já deixa o seu like, já compartilha, que a gente vai falar muito sobre o basquete brasileiro nessa próxima hora. Tem 3x3, tem os brasileiros pelo mundo, tem Campeonato Paulista finalmente decidido, tem definições do Super 8, então vem com a gente, bora lá! E o primeiro assunto do nosso podcast nesta semana já é algo que, se fosse pro ar no dia que a gente começou a gravação, não ia aparecer, né? Mas já que a gente deu uma retardadinha ali, deu uma atrasada, temos então a notícia fresca do anúncio da Poke Chatman como a nova treinadora da seleção brasileira feminina de basquete. A notícia divulgada nessa quarta-feira, né, dia 11, com ela finalizando, né, porque ela já teve ali um início de conversa com a seleção brasileira ali no final do mês de julho. Foi nomeada ali consultora técnica da seleção feminina de basquete, mas ali ninguém entendeu muito qual seria o papel dela, né, nessa função. Agora sim, oficializada, no final das contas ela é de fato a treinadora da seleção para esse próximo ciclo olímpico, né, visando Los Angeles 2028. A Poke Chatman tem 55 anos, né, vasta experiência ali na WNBA, também pelo basquete universitário, né, pela LSU, onde ela ficou algumas temporadas, mas destaque principal na WNBA, comandando ali o Chicago Sky, o Indiana Fever, mais recentemente também como assistente técnica do Seattle Storm, né, ficando por lá 14 anos, né, inclusive foi o destaque da CBB nesse tempo que ela ficou ininterrupto ali na WNBA. E ela diz, né, estar honrada pelo convite da seleção brasileira, da felicidade imensa de estar agora, né, no comando da equipe, confiante no projeto da seleção visando os Jogos Olímpicos, e também destacou, né, estar ali animada com a nova geração aí, né, da seleção brasileira, que acredito que vai ser inclusive o principal caminho, né, a principal trajetória a se observar na seleção brasileira a partir, acredito eu, já do próximo ano, das primeiras convocações, né? O Brasil, o primeiro desafio, né, primeiro compromisso é a AmeriCup, que acontece no meio do ano, acontece ali entre junho e julho, né, no Chile. Até lá a Poke Chatman vai dar, né, uma olhada ali na seleção. A seleção de fato já tem bons nomes ali de uma nova geração, né, com a Damires já um pouco mais antiga na seleção, mas tendo a Stephanie Soares, a Camila Cardoso também com um papel importante, mas vem uma nova geração também, né? E ela destacou nesse anúncio a presença das brasileiras ali em equipes da primeira divisão da NCAA, né, que isso traz já uma experiência para essas jovens atletas que tendem, né, a ser mais utilizadas aí na seleção. E um fato interessante, né, ela é a segunda mulher apenas a assumir a seleção brasileira. Tá certo que a Bruna Rodrigues foi a treinadora, né, do Brasil nos últimos jogos, quando o Brasil disputou o pré-mundial, né, foi mal e tudo mais. A Bruna era treinadora, então
de certa forma, a Poke Chatman não é a segunda, ela é a terceira a treinar a seleção. Isso porque a gente não sabe de outras treinadoras, né? Mas a primeira ali foi a Maria Helena Cardoso. A Bruna Rodrigues comandou o Brasil, né, em algumas partidas neste ano, e agora a Poke Chatman assume oficialmente aí o comando da seleção brasileira, tendo inclusive a Bruna como um dos assistentes, né, junto com o Léo Figueiró, né, que a gente conhece aí, o treinador do Vasco no NBB. Então, assim, bem legal essa definição, essa decisão. É um bom nome que movimenta, que dá uma esperança, né, na seleção. Um nome que vai comandar a renovação da seleção brasileira também, né? Isso é muito importante destacar, porque o Brasil está no momento em uma fase de renovação em busca de novas referências dentro da seleção, que já vai ter ali a Camila, vai ter a Damires, mas precisa de mais nomes, especialmente na armação, na ala, né? Porque pivôs a gente já viu, né? Esses nomes todos que eu citei, Stephanie, Damires e Camila, são os nomes ali no garrafão. Mas aí agora é o momento de buscar espaço para outras atletas, né, que estão no processo de maturação na carreira. Tem a Ela McDowell, né, que já aparece nas categorias de base. Tem a Manu Alves, que inclusive é a filha, né, do Léo Figueiró, que está disputando, está no primeiro ano, né, no basquete universitário dos Estados Unidos, tem 18 anos. É outra que está para se desenvolver. Ela é mais velha que a Ela, inclusive, né? Ela tem 17 ainda. Mas tem ali a Gilton também, né, a armadura que está em Iowa, a Heloísa Carreira que está em Ole Miss, né, tem novos nomes aí que estão surgindo, né, todas aí muito jovens ainda, abaixo dos 20 anos, que é claro que precisa ter um pouco de paciência, mas que já é o momento, né, para dar espaço, dar rodagem, até chegar na AmeriCup, né, tem uma temporada pela frente, né, para essas atletas aí no universitário, né? Então vamos ver como é que vai ser, né, esse desenvolvimento. Claro que para um primeiro ano vai ser só o início, né? Então o foco precisa ser justamente mais à frente. Talvez uma renovação não tão grande agora nessa AmeriCup, mas é claro que vai ser extremamente necessário para o Brasil ter uma renovação, né? Porque a diferença, o gap está muito grande, né, de uma geração que está se encerrando, uma geração que está, não dá nem falar que se iniciou, né, porque são 18, 19 anos ainda. Isso falando, né, na armação e nas alas. Vai exigir muita paciência, né, e vai exigir muita dedicação aí, o trabalho da Poke Chatman no comando da seleção brasileira, né? Vamos conferir como vai ser isso. Eu fico animado porque é uma treinadora que conhece muito do basquete, sabe demais, né? Tem uma longa história e uma grande trajetória na WNBA. Então, vamos conferir, né? Fico bem contente com essa definição da Poke Chatman, sendo de fato, né, a treinadora da seleção. E agora a gente fala sobre a AmeriCup 3x3, que vai de 12 a 15 de dezembro, né? Já começando na quinta-feira, terminando no domingo, em San Juan, Porto Rico. Não teve uma definição aí do elenco da seleção brasileira, pelo menos até o momento em que eu gravo. Mas é o time da convocação que eu havia apresentado anteriormente. É o time do masculino com Léo Branquinho, Augusto Anjos, Jonatas Melo, o Iago Almeida, Matheus Parcial, Breno Tosini, Leandro Silva e o Emanuel. Time treinado pelo Thiago Dessordi. E no feminino, Gabi Guimarães, Leila, a Sossô, Luana, Cal, Rayane e a treinadora Ellen Rosa. O Brasil sempre teve ali no pódio, né, da AmeriCup 3x3 e vai, né, em busca aí de tentar chegar novamente, né, a essa posição. E vale destacar que os jogos todos serão transmitidos ao vivo no YouTube, no canal FIBA 3x3, que é o canal oficial, né, da FIBA ali pro basquete 3x3.
sempre está fazendo as transmissões das competições mundo afora e vai fazer a cobertura também das partidas lá em Porto Rico, desde o dia 12 até, né, a grande final no dia 15. Então fica aí o registro e fica também, né, para você que tá de olho no basquete 3x3, tem a AmeriCup agora acontecendo e tem a AmeriCup no YouTube então para você do FIBA 3x3. Continuamos com os brasileiros pelo mundo, agora com brasileiras pelo mundo, com primeiro nossa viagem chega a Portugal, porque tivemos um fim de semana aí com as brasileiras tendo boas exibições na Liga Portuguesa, entre elas a Rafa Monteiro, que já apareceu aqui com destaque na Eurocup. Ela teve uma grande exibição na derrota, infelizmente, aí do Benfica para o Albufeira por 77-68, derrota fora de casa para o Benfica, mas a Rafa Monteiro se destacou com 29 pontos em 36 minutos, pegando 9 rebotes, apareceu bem aí, né, apesar da derrota do Benfica. Mas a Liga Portuguesa, que é repleta de brasileiras, também teve mais destaque, viu? A Monique, pela União Esportiva, também na derrota do União Esportiva, fez 14 pontos, pegou 14 rebotes, aparecendo também lá em Portugal. A Babi Souza, jogando pelo Esgueira, essa sim fez parte do time que venceu com 11 pontos e 10 rebotes, contribuiu com 11 dos 91 pontos do Esgueira. Teve a Glenda também jogando pelo Galitos com 8 pontos e 7 rebotes, que também venceu. Vale sempre ficar de olho, né, nessa Liga Portuguesa, porque muitas atletas que estão lá vão voltar, né, para a LBF na próxima temporada, né? Você tem quase todas essas daí, ou todas essas daí vão retornar para a LBF. Agora indo para a Liga Adriática com o Celi, né, da Eslovênia, que tem a dupla Letícia Josefino e Tainá Silva, né, sempre presente, já falamos delas em algumas ocasiões por aqui. O Celi venceu o Maribor por 89-69, com a Letícia fazendo 14 pontos, pegando 6 rebotes, e a Tainá Silva com 16 pontos, 5 rebotes e 6 roubos de bola, atuando apenas 18 minutos. Jogando demais aí, jogando menos e demais. E outra que está muito bem na Europa é a Damires Dantas pelo Botas. O seu time não é o principal time da Liga Turca, mas ela tem aparecido muito bem, e na última semana, aí, no último fim de semana, na verdade, no último sábado, ela fez 17 pontos e pegou 7 rebotes, né, na derrota do Botas para o Galatasaray por 73-67, mas tem feito uma ótima temporada na Europa, Damires Dantas. Outra pivô da seleção, né, que tem se apresentado muito bem, só que aí no basquete chinês, a Camila Cardoso tá muito bem por lá, né? A gente já até havia mencionado quando começou, né, a participação dela no Xangai, e de lá para cá ela manteve, né, um alto nível, uma média de 18 pontos em 9 partidas, também pegando 8 rebotes. Tem se destacado muito na equipe que ali no G4, né, do campeonato chinês, e teve uma sequência de 3 vitórias, todas nessa última semana aí, contra o Iner, o Beijing e o Hebei. A Camila Cardoso também jogando muito, né, lá no basquete chinês nesses últimos 2 meses aí que ela está por lá. E no basquete europeu masculino, Fábio, também tivemos vários destaques brasileiros. Para começar, vamos continuar falando do Thiago Splitter. No episódio passado nós mencionamos que ele teria uma semana muito difícil, enfrentando o Panathinaikos na Euroliga e o Mônaco no Campeonato Francês. E o Paris foi lá e ganhou as 2 partidas, Fábio. Com isso, o Paris se isola ainda mais na liderança da Euroliga. O time mais próximo agora é o Fenerbahçe, da Turquia,
que está com uma derrota a menos apenas do que o Paris, né? O Paris tem 11 vitórias e 3 derrotas, o Fenerbahçe tem 10 vitórias e 4 derrotas, mas aí do terceiro para baixo a distância já é bem maior para o Paris, que está indo muito bem. E na Liga Francesa, o Paris venceu o Mônaco, um jogo na prorrogação, foi com o mando do Paris, mas foi um jogo muito pegado na prorrogação, que deu vitória dos comandados do Splitter. E nesta semana, o Paris tem mais um duelo contra um francês na Euroliga, agora contra o Asvel, que é o time de Lyon, que é uma equipe que sempre figura na parte de baixo da tabela da Euroliga. Nessa temporada, nesse momento da gravação, está em 15º, mas vem de uma vitória contra o Real Madrid, por exemplo, que tudo bem, não está na melhor temporada do mundo, também está ali na metade de baixo da tabela, mas é o Real Madrid. E o Asvel venceu, né, a equipe espanhola. Na Liga Francesa está em terceiro, então está logo atrás do Paris também. É um adversário que, embora costume perder nas partidas continentais, sempre faz um jogo difícil, a partida vai sem Lyon, então mais um páreo duro aí para o Paris. E na Liga Francesa vai enfrentar o Le Mans Sartre, que é a equipe que o JP Batista fez história, né, anos atrás, quando jogou por lá. Vai ser o próximo compromisso do Paris, também fora de casa. Mas não só o Paris se destacou nesta semana, né? Tivemos, por exemplo, o Iago jogando pelo Estrela Vermelha na Euroliga, na derrota para o Olimpia Milano da Itália. Atuou por 25 minutos, fez 17 pontos, 4 rebotes, 6 assistências, teve uma minutagem maior. Depois, na partida seguinte, também contra agora o Virtus Bolonha, também da Itália, jogou por 16 minutos, fez só 5 pontos, mas deu 8 assistências, pegou 2 rebotes. Então o Iago conseguindo se destacar um pouco mais nessa semana que passou agora. Depois, para fechar, né, ainda Iago, já pela Liga Adriática, jogou por 18 minutos em mais uma vitória do Estrela Vermelha, fez 11 pontos, pegou 2 rebotes, deu 3 assistências, Iago conseguindo se destacar. Marcelinho Huertas foi muito bem na Liga CB, né, no Campeonato Espanhol pelo Tenerife, foram 2 vitórias do Tenerife. Na primeira, ele jogou por 30 minutos, fez um duplo-duplo incrível, de 22 pontos e 11 assistências, além de 4 rebotes e 3 roubos contra o Força Lleida. Então foi muito bem o Marcelinho no começo da semana. E depois, na segunda-feira, ou na terça-feira, perdão, ele atuou por mais 27 minutos, fez 18 pontos, 7 assistências, 2 rebotes, 2 roubos, partidas muito completas do Marcelinho Huertas nessa semana. Um cara que a gente não fala faz tempo é o Jaú. Ele que lesionou, né, ali logo que chegou no Colossus da Grécia, não jogou tanto assim no começo do ano, começou a fazer parte da rotação algumas semanas atrás. Contra o Olympiacos, na Liga Grega, o Colossus perdeu essa semana, mas Jaú jogou 14 minutos, fez 4 pontos, 5 rebotes, 2 roubos, incluindo uma baita enterrada que deu uma viralizada lá na Grécia, num contra-ataque do Jaú que foi bem legal. De resto, Bruno Caboclo, extremamente discreto, teve até alguma minutagem nos seus jogos, mas não teve muito destaque nas estatísticas. Caio Pacheco, Pedro Figueiredo, a Matias Alessanco seguem se destacando também nas divisões inferiores do Campeonato Espanhol. Então, os brasileiros seguem ali com minutagem, seguem jogando na Europa, mas os destaques da semana realmente foram, mais uma vez, o Thiago Splitter, o Iago, o Marcelinho e também, veja só, Gabriel Jaú. Bom, e agora vamos falar do Campeonato Paulista Feminino, que teve a sua decisão, a sua definição no último dia 4. Foi justamente no dia em que a gente botou no ar, né, o podcast. Foi pouco antes de começar a decisão, inclusive, né, que terminou com título para o Unimed Campinas por 74-69, né, no jogo 3. Um jogo que teve equilíbrio ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente no terceiro período, né, o time do Unimed Campinas conseguiu ter uma frieza maior, né, conseguiu errar menos do que o Santo André para essa vitória em Santo André, inclusive. Time que ao longo do Campeonato Paulista se apresentou, principalmente na primeira
fase, né, no primeiro turno, antes do realinhamento ali, mostrou suas capacidades, terminou com a melhor campanha, né, na etapa ali, e depois na fase de realinhamento perdeu para todo mundo, mas no final das contas valeu mesmo um mata-mata, né, que o time ganhou também de todo mundo, chegou na decisão, encarou o Santo André num jogo difícil, né, porque o Santo André vinha bem também no campeonato, mas prevaleceu aí a boa campanha da equipe campineira, que teve ao longo do campeonato aí o principal nome, talvez a Inês Casanova, sendo a principal pontuadora, né, da competição, mas nas finais a MVP foi a Isa Sangalli, que no último jogo inclusive fez 15 pontos, pegou 6 rebotes. Só que, lógico, né, não dá para destacar uma ou outra desse time da Unimed Campinas, porque a Casanova teve seus bons momentos, a Isa Sangalli também teve, mas a Luana também teve boa presença no campeonato. Babi Honório é sempre um nome fundamental na armação de jogadas da equipe do Unimed. A Fatu Dianhê também, principalmente no primeiro turno ali, né, foi dominante. Ali na reta final, né, jogou menos, a Licinara também apareceu um pouco mais, mas o time no coletivo ali, o Unimed Campinas, levou a melhor, né, e se sagrou campeão paulista em cima do Santo André, que assim, também fez uma ótima temporada, tem que valorizar muito, né, esse desempenho da equipe. É lógico que o título ficou muito próximo e isso acaba, né, dando um peso, né, pro fim do campeonato ali no vice-campeão, em segundo lugar, né, no vice. Mas eu acho que tem que se celebrar também, né, a campanha do Santo André. Foi superior ao Ituano, que era um adversário complicado, né. Também ao longo do campeonato foi superior ao SESI Araraquara, um time que o Santo André teve ali o reforço, né, da Laís e da Sassá, vindas aí do Sampaio para a disputa do campeonato, e que já conhece o projeto, né, já esteve em outras ocasiões por ali e encaixou muito bem ali na equipe, com a Yasmin, com a Tássia, tendo um quinteto muito forte, né, da equipe andréense. Acabou que na decisão foi derrotado pelo Unimed Campinas, até mesmo na semifinal mostrou um pouco de inconstância, até algo que não havia mostrado tanto assim no campeonato, e que talvez o adversário tenha aproveitado, tanto o SESI como o Unimed, principalmente o Unimed Campinas, mas foi um ótimo campeonato paulista do Santo André também. Agora a expectativa fica para a próxima temporada, né, para o próximo ano, com a disputa da LBF, movimentação dos elencos, né, para a competição. A gente sabe que muitas atletas que estão no Santo André, que estão no Campinas, vão rumar para outros lugares. Para você ter uma ideia, do Unimed Campinas, a Isa Sangalli, que foi MVP, veio do Sampaio. A Luana também, que foi titular da equipe, veio do Sampaio para a disputa do Paulista. Do Santo André, a Laís e a Sassá vieram do Sampaio. Tem outras jogadoras que vêm de Santa Catarina, né, do Blumenau. As coisas agora se distribuem. Tem essa mudança, né, essas jogadoras que disputaram o Paulista. Vem aí, né, as atletas que estão no basquete europeu, principalmente ali do basquete de Portugal. Tem as atletas do Celi, né, a Letícia Josefino e a Tainá Silva, que muito provável, bem provável que estarão na próxima edição da LBF também. E aí, então, os elencos são reformados. E até em cima disso, né, o time do Sampaio Corrêa já está anunciando a sua montagem para o elenco da próxima LBF. O time que será comandado pelo Davi Pelosini, que treinou Pinheiros na última edição do NBB, já tem, né, confirmadas a Sassá, né, renovada Sassá, e a Kaká, dupla que foi muito importante na última edição aí do LBF, né? Sassá e Kaká Martins permanecem na equipe do Sampaio, permanecem lá na Bolívia querida para mais uma edição da Liga de Basquete Feminino. Vamos ver se dessa vez o favoritismo do Sampaio fala mais alto, ou se a equipe vai ficar no quase, como ficou nessa última edição aí, né? Foi derrotado para o SESI Araraquara. Já as demais equipes a gente ainda não sabe, né? Vamos ver como é que vai ser a montagem aí a partir de agora. Agora é de vez de falar do
NBB, o Novo Basquete Brasil. O tema, né, dessa edição vai ser justamente a corrida pelo Super 8, porque temos aí 8 vagas, né? Super 8 são 8 equipes, né, que vão se enfrentar ali em mata-mata, né? O primeiro contra o oitavo, aí indo até o quarto contra o quinto. E temos aí, né, na classificação do NBB até aqui, o Minas e o Flamengo despontados ali, né? O Minas com 13 vitórias em 5 jogos, o Flamengo com 12 vitórias em 15 partidas também. Nesse momento que eu gravo, faltam 2 jogos para Minas e Flamengo encerrarem o primeiro turno. E estão garantidos ali, né? Na primeira e segunda colocação. É lógico, podem perder a posição, mas não perdem a vaga para o Super 8. De Bauru ali, que é o terceiro, para baixo, tá aberto. Até para pensar ali no Pato, na Unifacisa, eles ainda têm condições matemáticas para isso, de acordo com o que temos de momento aqui. Eu estou gravando no começo da noite do dia 10 de dezembro. São 6 vagas, né, na briga, com Bauru, Brasília, Vasco, César e Franca, Pinheiro, São Paulo, União Corinthians, São José, Pato e Unifacisa. Dá para falar que a situação ali da Unifacisa e do Pato estão bem mais complicadas. O Pato tem 5 vitórias apenas, a Unifacisa também. A Unifacisa tem 14 jogos, é uma situação mais difícil ainda, meio que por milagre mesmo para acontecer uma recuperação. Mas, por exemplo, o São José, que é o 10º, tem 7 vitórias em 15 jogos. União Corinthians, o 9º, 7 em 13. O São Paulo, 7 em 12. Pinheiro, 7 em 12. Vai ter, é claro, ali confrontos diretos, né, entre essas equipes. E aí, até o fim do ano, né, até o fim de dezembro, vão ter uma disputa forte aí entre essas equipes. É claro que quem tem ali 9 vitórias já, né, Bauru, Brasília, Vasco e Franca, estão muito mais próximos de um fechamento, né? Já a gente fala inclusive da sequência que cada equipe vai ter, mas uma disputa ali para as últimas vagas, né, entre Pinheiro, São Paulo, União Corinthians e São José, acredito que vai ser intensa, né? Vai ser ali até o final. Não, e vai porque principalmente algumas equipes que começaram o NBB de maneira mais inconstante, que largaram algumas vitórias pelo caminho, vitórias inesperadas, né, ou derrotas, melhor dizendo, inesperadas, principalmente Franca e Vasco, estão se recuperando nesse momento da tabela e tem condições de pegar G4. O Vasco já está muito perto de Bauru e Brasília, o Franca está chegando também aí com velocidade nessa parte da tabela. E como são muitos confrontos diretos nessas 3, 4 rodadas que faltam de acordo com cada equipe, é claro, há muita possibilidade de troca de posições entre esses times nas próximas rodadas. Então tá muito legal, é até complicado fazer conta, porque são tantos confrontos diretos que os cenários são quase que infinitos, né? Considerando que faltam 4 rodadas, né? Ou 3, de acordo com a equipe, mais uma vez. Então o negócio é ver realmente jogo a jogo, rodada a rodada, mas pode acontecer realmente qualquer coisa. Não seria uma grande surpresa, por exemplo, Bauru e Brasília, que figuraram quase o primeiro turno inteiro no G4, acabar essa primeira metade da fase de classificação, chegar no Super 8 em 7º, 8º, por exemplo. É possível. Então vai ter muito jogo bom, muito jogo valendo nos próximos dias, nas próximas semanas. Novamente numa época em que geralmente o torneio é mais morno, né, nessa virada de turno. E pra mim é o grande mérito do Super 8, da Copa Super 8, mais até do que o título, do que ser mais um torneio, mais uma conquista, é dar vida pro campeonato nesse momento do ano. E as expectativas, pelo menos ali para esse mês de dezembro, são altas por causa desse grande número de confrontos diretos e possibilidades de mudança de classificação. E aí vamos então time a time. Aí eu quero saber de você, Lucas Guanais, ou a gravação de Lucas Guanais. Vamos lá. O Bauru Basquete começando lá em cima, terceiro lugar. Bauru Basquete 9 vitórias em 13 jogos, que é o momento que a gente grava. O Bauru enfrenta Pato em casa e aí tem uma sequência de jogos de encerramento do primeiro turno no Rio de Janeiro, enfrentando Botafogo, Flamengo e Vasco. Qual que é a situação do Bauru Basquete pensando em
Super 8, até mesmo pensando em um mando de quadra no Super 8. O Bauru tem que fazer o dever de casa contra o Pato, chegaria a 10 vitórias. E no Rio de Janeiro, ganhar do Botafogo, que tá ali na parte de baixo da tabela, não pode perder jogos, perder pontos para um time que tá em antepenúltimo lugar, se quiser ficar na parte de cima do Super 8. E aí vai pro tudo ou nada contra o Vasco, né? Vai depender, claro, de como o Vasco também vai chegar para esses jogos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, do Vasco, time a time, vai ter partidas bem complicadas antes de enfrentar o Bauru, mas esse duelo pode significar uma disputa direta por posição. Então acho que o Bauru precisa ganhar essas 2 próximas partidas para ter um pouco mais de tranquilidade nesse confronto contra o Vasco, considerando que também enfrenta o Flamengo, né, para fechar esse primeiro turno, que aí espera-se, né, que jogando no Rio, o Flamengo com um time mais poderoso vença o Bauru Basquete. Então o grande confronto do Dragão seria contra o Vasco. Bom, e vamos lá agora com o Brasília, que tem uma situação bem semelhante com o Bauru no sentido da classificação, né, do desempenho de 9 vitórias em 13 jogos. O Brasília tem pela frente aí, no encerramento do primeiro turno, o Vasco, o Pato Basquete, e o Vasco fora, né, mas é em casa, recebe o Pato, Paulistano e São Paulo. 3 jogos em casa contra Pato, Paulistano e São Paulo para fechar o primeiro turno. A situação do Brasília é um pouquinho mais complicada, apesar da campanha ser semelhante à do Bauru Basquete, porque o Brasília não tem vantagem nos critérios de desempate, né? O Brasília perdeu para Bauru e o Brasília perdeu para o SESI Franca. Então, num possível empate, numa possível campanha igual ao término do primeiro turno com esses times, o Brasília perde a posição, né? O único confronto direto que resta para a equipe é contra o Vasco. Então, mais até do que o Bauru, um pouco mais, porque a gente já está falando de critério de desempate, não é nem da classificação em si, né, do número de vitórias e derrotas. O Brasília precisa se garantir conosco mais nos próximos jogos, sem poder contar com possíveis empates na tabela depois. Outra equipe que tem 9 vitórias, com um jogo a mais aqui quando a gente grava, o Vasco, ali na 5ª colocação, tem pela frente, no encerramento do primeiro turno, mais 3 partidas, 3 jogos em casa. Brasília, SESI Franca e Bauru Basquete, 3 confrontos diretos. É quem mais pode mexer nessa classificação, né? Justamente pelos confrontos diretos e pelo momento do Vasco, né? O Vasco vem de vitória contra o Minas, o Vasco também recentemente ganhou do São Paulo fora de casa, o Vasco vai ter aí os 3 adversários que estão muito próximo ou à sua frente na tabela nas próximas semanas. Então, a sequência e o momento do Vasco é a mais animadora de todas, porque foram 4 vitórias nos últimos 4 jogos, incluindo 2 partidas fora de casa, né, contra Paulistano e São Paulo, e com um ataque mais poderoso, né, aquelas partidas do Vasco no começo do ano em que não passava dos 60 pontos ou dos 70 pontos por jogo, parecem ter ficado para trás. Nessas últimas 4 vitórias, por exemplo, fez 90 pontos contra o Corinthians, 76 contra o Paulistano, 87 contra o São Paulo, 81 contra o Minas. E agora são 3 partidas em casa, no Caldeirão, que é São Januário, com a força do torcedor, com um time embalado. Então o Vasco é quem tem mais o poder de mexer aí nessa tabela. Então meio que vai tudo girar em torno do Vasco, né, também nessa reta final. E aí tem um time que já tem 9 vitórias, né, mas que tem apenas 2 jogos a fazer, que é o SESI Franca. Franca enfrenta Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro, ali pouco antes do Natal. Até lá, existe inclusive a possibilidade do time estar completo aí com o Lucas Dias. Já voltou o Wesley, o SESI Franca está crescendo, né, no campeonato, já vem com 2 vitórias. Tem o Didi, né, o Didi voltou também, né, o Wesley já retornou e com isso o time ganha um pouco mais. Qual a expectativa para um possível retorno, inclusive, do Lucas Dias para essa reta final do primeiro turno aí para o SESI Franca? É impressionante como o Franca melhorou com a chegada do Wesley e a volta do Didi. Os jovens de Franca são competentes, têm muito potencial, mas precisam de tempo, né? A gente
pode lembrar aí os últimos grandes destaques do César Franca, o Márcio e o Adiel. O Adiel também, de certa forma, mas não tanto pelo Franca, mas o Márcio e o Alexei, eles precisaram de muito tempo de maturação até chegarem no alto nível, né? O Márcio precisou de uma temporada ali de pandemia que o Franca assumidamente deixou de disputar o título para desenvolver os jovens, para ele poder se tornar o defensor que é hoje, o pivô que é hoje. O Alexei foi emprestado, voltou depois, demorou um pouco também para pegar cancha, e a mesma situação de Nathan Mariano, de Zu Júnior, etc. São grandes jogadores, sim, podem ajudar muito, sim, mas ainda não estão no mesmo estágio para bater de frente regularmente contra os elencos adultos que o Franca enfrenta. Então, a volta desses dois nomes já mudou o Franca de patamar, já tem tido jogos muito mais consistentes, principalmente essas últimas duas vitórias no Rio Grande do Sul, né, contra o Caxias e União Corinthians. Antes ali ainda vinha um pouco instável, ainda tá instável, é verdade, mas com um viés muito mais animador o César Franca. Pensando em Super 8, talvez seja uma das situações mais complexas, né, porque tem menos jogos, são só 2, e também tem problemas no confronto direto. Né, o Franca só tem vantagem contra o Brasília, porque perdeu para São Paulo, perdeu para Bauru e vai ter o Vasco pela frente. Então, precisa muito dessas duas vitórias para conseguir se manter ali nessa faixa da tabela, já que não tem como contar com os confrontos diretos, que perdeu as suas partidas mais decisivas ali no primeiro turno. Ainda assim, se chegar no Super 8, o que eu até acredito que vai, não sei em qual posição, mas vai ser um adversário duríssimo. Quanto ao Lucas Dias, a gente tem que ver em quais condições de jogo ele vai estar, né? Se ele vai estar com minutagem reduzida, com movimentação limitada também. Tudo isso já depende, já é mais uma incógnita, mas só a adição de Wesley e Didi a esse time já é extremamente empolgante e já coloca o Franca como um adversário dificílimo nas próximas semanas. E agora a gente tem o Pinheiros, iniciando as equipes com 7 vitórias, ou com menos de 9, né? Para você que está ouvindo depois da nossa gravação, né? O Pinheiros com 7 vitórias ali até então, né? Com 12 jogos. Tem 5 jogos pela frente, 2 em casa contra Unifacis e Fortaleza, depois 3 como visitante contra São José, Caxias e União Corinthians. Ou seja, São José e União Corinthians ali, duas equipes que também estão na disputa pelo Super 8. Pois é, a situação do Pinheiros é mais de olhar para o retrovisor por causa de União Corinthians e São José do que olhar para frente. O fato de ter 5 jogos dá esperanças, né, ali pro time do Vitor Galvani, que se vencer a União Corinthians e São José, já fica numa situação muito confortável para pelo menos ter essa 8ª vaga. Mas o Pinheiros também é um time que tem vantagem no confronto direto, em boa parte deles. O Pinheiros venceu o São Paulo, o Pinheiros venceu o César Franca e o Pinheiros venceu também o Vasco, né? Se a gente for pensar até em possíveis derrotas do Vasco caindo em algumas posições. Não tem vantagem direta contra o Brasília e nem contra o Bauru, que são os times mais distantes nessa nossa análise do Pinheiros. Mas ali, contra todo mundo que está na frente, o Pinheiros foi bem, o Pinheiros conseguiu vitórias importantes. Acredito que se conseguir ali garantir o União Corinthians e o São José, já vai ter meio caminho andado para a equipe, que está se reencontrando sem o Raulzinho, mas tá bem com o Sloan, que se adaptou legal, tá bem com o Farabello também, que tá indo melhor do que eu imaginava, o Reinan tá crescendo, embora ainda um pouco instável, e os pivôs que começaram muito bem, né, deram uma queda de rendimento, o Fidelis, da Silva principalmente, mas ainda assim segue uma equipe muito perigosa, muito difícil de vencer e que vai pegar times na parte de baixo ali, né, além de União Corinthians e São José, que são confrontos diretos, Unifacisa, Fortaleza e Caxias são times que estão ali 13º, 17º e 18º no momento dessa gravação. Então o Pinheiros pode se beneficiar disso também. E agora o São Paulo, que começou forte, né, o campeonato ali, teve uma sequência com 5 vitórias nos 5 primeiros jogos, mas aí virou o mês de novembro, o time começou a perder. A primeira derrota foi pro Mogi, pra você ter uma ideia. Agora a equipe tá ali na disputa pelas últimas vagas do Super 8, tendo pela frente aí o União Corinthians, o Botafogo, esses 2 jogos em casa, e aí como visitante Brasília e Minas, né? O Minas ali no topo, o Brasília também na disputa, né,
pelo Super 8, assim como o União Corinthians. São Paulo está num momento bem mais instável da temporada, mas tem vantagem contra Bauru e tem vantagem também contra o SESI Franca. Em compensação, perdeu para Pinheiros e perdeu para o Vasco, né, nesses times que estão ali mais no meio da tabela. Vai enfrentar União Corinthians e Brasília, que são partidas ali diretas pela classificação, mas também pega um Botafogo no Morumbi, né? Um jogo que não pode desperdiçar também. Botafogo tá se reforçando, né? Pegou ali reforço venezuelano, acabou dispensando o Spellman também, que não estava muito bem na temporada, e tá tentando melhorar, retomar ali um bom nível, só que vai pegar times que estão brigando de fato por algo nesse momento do ano, e pode acabar pagando um pato um pouco por isso. O grande problema do São Paulo é que faz o último jogo do turno contra o Minas, né? Fora de casa, lá em Belo Horizonte. Então, o São Paulo precisa garantir esse resultado antes. Não pode depender de uma vitória contra o Minas ali no dia 23 de dezembro, porque é uma situação inglória, né? Pode acontecer? Claro que pode, mas é uma situação muito complicada você depender de uma vitória contra o Minas em BH. Bom, e o Único tem aí na reta final 3 partidas. Uma como visitante, né, no Morumbi, e isso é bem vale se destacar, né, para o União Corinthians. 2 jogos, os 2 últimos do primeiro turno no Arnão, contra Corinthians e contra Pinheiros. Há ainda a possibilidade, né, para o União Corinthians chegar ao Super 8, e ainda mais com esses 2 últimos jogos em casa. Ah, com certeza, de fato há. Tanto pelos confrontos diretos que tem aí pela frente contra o São Paulo e contra o Pinheiros, mas também pela força da torcida, né? O União Corinthians está com a maior média de público da temporada, já está colocando ali várias vezes mais de 3 mil pessoas por jogo no Arnão, né? Teve os jogos que foram em Lajeado, que aí foi menos gente, mas quando os jogos são na cidade do União Corinthians, quando os jogos são no Arnão, a torcida tem comparecido, e em jogos decisivos a expectativa é que isso aconteça, tem um impacto ainda maior, né, que tem uma presença de público ainda maior, se fizer uma campanha direitinha, chamando os torcedores, ali na semana do Natal, né, dia 21 e dia 23 de dezembro, esses jogos do União Corinthians, ainda tem chance, as últimas 2 derrotas foram duras, né, para SESI Franca e Paulistano, mas o time tem condições, sim, de pegar essa última vaga. Agora, tem que ter um pouco mais de regularidade em quadra, né? O Paulistano fechou as portas, por exemplo, na partida que aconteceu essa semana em São Paulo, fechou as portas para o Dwayne Johnson, tentou travar ali o jogo criado a partir do poste baixo com o Dikembe e o Raven Barber, e deu certo, né? Apesar do Dikembe ter feito uma partida legal até, mas foi um ataque muito mais travado do União Corinthians, ficou muito mais perdido, sem saber ali como conseguir prosseguir, e ficou meio sem plano B. É essa que é a impressão do União Corinthians. Ficou previsível demais. Então tem que melhorar um pouco nisso, para ter mais chances ali de voltar pro G8 e conseguir uma vaga no Super 8. E o São José, que tem mais jogos ainda, assim como o Franca, né? Tem apenas 2 partidas para fazer. Não depende só de si, né? Depende de tropeços dos adversários. Encerra o primeiro turno jogando contra o Pinheiros em casa e depois vai até Pato Branco. Não é uma viagem fácil. Encarar o Pato Basquete na última rodada. É o mais improvável. Tudo bem que pega o Pinheiros, né? Que é o atual 8º, uma partida importantíssima ali pro Regis Marrelli e companhia, mas o fato de não depender mais de si torna a análise até mais chata de fazer, né? Porque o São José precisa vencer as 2 e torcer por tropeços. Vamos esperar essa semana, né? O nosso próximo podcast vai acontecer antes do jogo do São José contra o Pinheiros, né? O Pinheiros só joga daqui 8, 9 dias, mas os seus adversários já vão ter feito mais jogos. Quem sabe a situação esteja mais clara, né, pro São José ali nos próximos dias. Por enquanto é complicado falar, tem que vencer os seus jogos e secar o resto. E por falar no Pato, ainda tem uma réstia de esperança, né, pro time de Pato Branco, até porque foram 13 jogos apenas, né, então o time tem 4 partidas aí para se recuperar, podendo chegar a 9 vitórias. É lógico, contar com alguns tropeços aí para ficar, né, entre os 8 primeiros colocados, mas ainda, enquanto tem bambu, tem flecha, né? E o time do Pato encara então o Bauru e o Brasília como visitante, sequência assim complicada, né? Depois
o São José, em Pato Branco, o jogo que a gente havia mencionado, e depois encerra contra o Mogi, o primeiro turno do NBB. Precisa de uma sequência mágica demais, né? Bauru e Brasília fora de casa é muito, muito difícil. Acho que ninguém venceu Bauru e Brasília nos seus domínios, né? Aliás, ninguém venceu, né? Porque Brasília tá invicto e Bauru só tem uma derrota pro Minas dentro de casa. Então jogar na panela e jogar no Nilson Nelson é muito complicado. E são times que vão precisando muito da vitória contra o Pato. Então vão na jugular do Pato mesmo para garantir resultado. O Pato tem ali muitos problemas, né? Ainda com lesão, o Materan ainda não voltou, o Novaes tá muito instável nesse ano na questão física, às vezes consegue jogar, às vezes não. Mesmo que vá completo, o Pato precisaria de uma campanha mágica demais para conseguir, quem sabe, ficar em oitavo. Né? Nem ficar em sétimo já eu acho que nem dá. Para quem sabe ficar em oitavo. Então, claro, enquanto há possibilidade tem que acreditar, mas olhando de fora é praticamente carta fora do baralho. Então vamos lá, Guanais. Agora o palpitômetro. Não precisa ser na ordem, vai. Os 8 classificados. Eu vou de Minas, Flamengo. Tô tentando colocar na ordem aqui, mas eu vou de Minas, Flamengo, Bauru, Brasília, né, que já estão classificados aí. SESI Franca, Vasco, São José e São Paulo, eu acho. Tem também União Corinthians. É que o São Paulo ele tem um jogo. O São José ele já realizou 2 jogos. Tá bem complicado essa última vaga. Vou deixar aberto isso aí, porque Pinheiros, União Corinthians e São José estão fortes ali na disputa. Talvez ali na reta final os 2 jogos em Santa Cruz do Sul podem ajudar. Vou colocar o União Corinthians na 8ª vaga para esse Super 8 aí de 2025. Eu não sei muito bem quem colocar, porque ainda falta um número razoável de jogos, né? Então, talvez semana que vem o palpite seja mais claro e mais fácil também, né? Mais confortável. Mas só pelo poder do contraditório, eu vou colocar o São José com a 8ª vaga. E aí, qual vai ser o 8º lugar? Vai ser o Pinheiros, para nós 2 perdermos. Mas eu vou de São José só para gerar um debate nas próximas semanas. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver como é que vai ser o campeonato. A definição primeiro do campeonato, depois a gente vê o campeonato. Nesse mês de dezembro, façam suas apostas. Bom, vamos lá para a seleção da semana, para a corrida pelo MVP, né, o nosso top 10 atualizado. Eu vou trazer aqui, Guanai, se me permite, a seleção da semana e você traz o MVP. Bom, tivemos aí como melhor armador o Alexei do Flamengo, também é armador, né? Jogando a 2 ali. O Jorginho do SESI Franca, mais SESI Franca com David Jackson na ala. Tem o Wrighten do Pato pelo segunda semana consecutiva aqui, né, na nossa seleção da semana, mais uma sequência positiva para ele. E o pivô, o Wesley, que retornou para a equipe do SESI Franca e foi fundamental para a equipe nessa última semana, né, o SESI Franca retomando suas forças aí com retorno de jogadores e que está dando também uma confiança, né, para o restante do grupo. E aí a gente encerra com o 6º homem, o Jeremy Hollowell do Minas, que fez uma ótima semana aí, um atleta vindo do banco, um time que se destaca pelo coletivo, mas o Hollowell contribuiu muito aí na rotação minastenista. Então, Alexei, Jorginho, David Jackson, Wrighten, Wesley e Hollowell é o time, o quinteto mais o 6º homem da semana no NBB. Na corrida pelo MVP, nenhum nome novo em relação à semana passada, mas muitas mudanças na classificação. Vamos de baixo para cima. Em 10º, Douglas dos Santos, do São José. Em 9º, Crescenzi. Em 8º, Novaes. Esses 3 se mantêm na mesma posição, igualzinho. Em 7º, vem Dwayne Johnson. Em 6º, Alex Garcia. Em 5º, Vitor Faverani. Em 4º, Von Raidin. Reparem que eles caíram de posição porque em 3º está Alexei. Tá jogando demais, é o melhor jogador do Flamengo disparado nessa temporada, o Alexei.
um dos melhores armadores em atividade no Brasil, e eu digo um dos, porque o top 3 inteiro é formado de armadores. O Alexei está em terceiro e tivemos mudança na liderança. Até rimou. Até então, tínhamos Bright em primeiro e Jorginho em segundo. Nessa semana, invertemos. Foi Jorginho em primeiro, Bright em segundo, em reconhecimento à semana gigantesca, incrível, que o Jorginho teve pelo SESI Franca. E principalmente nas vitórias, né, lá no Rio Grande do Sul. E o Bright foi um pouco mais instável, né? Teve um bom primeiro jogo contra o Caxias, depois contra o União Corinthians acabou ficando mais discreto e tá em segundo, mas a disputa ainda tá muito boa, não tem nada definido, nem o primeiro turno terminou ainda. E novamente, analisem mais os nomes do que as posições no ranking, esse o nosso objetivo. E tudo bem, Bright estava em primeiro, agora o Jorginho tá em primeiro, mas o esquema é a lista de jogadores que a gente acha que está concorrendo pelo prêmio, que mais está se destacando, que mais estão se destacando. É mais isso do que a posição em si na lista que a gente quer chamar a atenção. Bom, sessão perguntas do podcast. Vamos lá. Começando aqui com o Saulo Borges perguntando em qual time o Daniel Noheni cairia como uma luva. Qual seria o melhor para o seu desenvolvimento? Pergunta bem interessante essa, né? O Noheni fora aí da D-League. Pois é, eu ia falar sobre ele na sessão dos brasileiros pelo mundo, mas como eu já sabia dessa pergunta do Saulo, eu deixei para falar no final. O Noheni foi dispensado do Capitanes, que contratou um dos destaques do campeonato porto-riquenho para o lugar, e aí o Noheni acabou dançando nessa história, e não estava tendo destaque, não estava tendo oportunidades por lá também. Não sei, de fato, qual será o futuro dele. Acredito que uma volta para o Brasil faz sentido, e seria muito importante que ele viesse para times que dessem minutagem para ele, que precisem de alguém ali na posição. E aí eu destaco algumas equipes que podem funcionar muito bem para ele, e assim, são equipes de encaixes possíveis, não estou falando de interesse, não estou falando de negociação, para ficar bem claro, tá? Equipes que precisam ali de alguém nessa parte. Eu destaco o Bauru Basquete, eu destaco o Vasco, o Pinheiros pelo trabalho com jovens, apesar do elenco do Pinheiros ser um pouco mais volumoso, mas eu acho que o Galvani saberia utilizá-lo muito bem ali. O União Corinthians precisa de alguém na posição. O Pato também, assim como o Paulistano. Falando nas equipes que estão brigando por algo. Tá? Eu acho que ele teria minutagem nesses times, eu acho que ele teria oportunidade sim de se desenvolver por esses elencos, com esses treinadores. Agora, para onde ele vai de fato, aí eu já não sei. Mas eu acho que nesse momento da carreira, ele precisa jogar, ele precisa se mostrar, ele precisa crescer. Então, eu acho que mais do que títulos, mais do que estar num elenco super qualificado, o Noheni precisa ter minutagem, precisa estar com a bola na mão, precisa estar em quadra. Pergunta do José Farias Júnior: o que explica esse ser o melhor NBB pós-pandemia? Troca de governo? Olha, eu acho que foi uma soma das coisas, assim. Eu acho que alguns projetos estão mais sólidos, por exemplo, União Corinthians, né, se solidificou nos últimos 3 anos aí, porque não dá pra gente colocar, por exemplo, o NBB, que o NBB recebeu ali, né, a verba ali da Caixa e tudo mais, mas não foi isso que interferiu, ao meu ver, esse ser o NBB mais disputado ou melhor. Eu acho que uma série de situações, né? Acho que a queda de rendimento do Franca e do Flamengo contribuiu para isso. A questão do União Corinthians, né? Um time mais sólido, crescer. O Bauru Basquete conseguir manter, né? Ia ser até melhor, né? Do que na última edição, pelo menos até aqui, no seu desempenho. O Brasília, porque o Brasília tem ali o patrocínio da Caixa também, né? Mas assim, não era um time que você falava que ia ser o que está sendo, né? Ter o desempenho que está tendo, com o elenco que foi montado, né? Então tem essa questão dos atletas
de alguns atletas aí estarem acima do esperado, sim, para algumas equipes. E aí você vê um nível de competitividade bem interessante, né? O Pinheiros, por exemplo, fez bons investimentos ali, boas contratações para a temporada. São José mesmo, eu vejo o São José com um projeto mais sólido para esse ano, né, para uma sequência também das próximas temporadas. Eu acho que isso tem sido fundamental para mim, né? A parte de cada equipe ali conseguir a sua maneira montar o elenco e montar com qualidade. Acho que não tem muito a ver, a minha opinião, questão de governamental ou coisa nesse sentido. Não sei o que você pode falar aí, Guanais. A questão governamental é mais relacionada à Caixa Econômica Federal, né? Isso tem um grande impacto, sim, mas eu acho que a gente começa a ver efeitos disso a médio e longo prazo, não tanto agora. Eu acho que o grande fator de que o dinheiro permitiu essa temporada ser melhor, pensando em campeonato como um todo, foi o torneio de abertura. Mas que a gente já falou em outros episódios. A verba do torneio de abertura veio da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal, não foi da Caixa Econômica. Então, é um torneio que, em tese, tá? Em tese, aí tem todos os meandros políticos, relacionamentos e tal, aconteceria com ou sem a Caixa, tá? Em tese, tá? Porque são instituições diferentes. Mas o acordo com a Caixa também foi costurado em Brasília, então meses antes, né? Então talvez tenha uma relação muito forte nesse sentido, aí eu já não vou saber dizer exatamente. O patrocínio da Caixa, a gente vai ver no futuro em possíveis ações de capacitação, em volta de Liga Ouro, em melhor estrutura do campeonato. Nesse momento, eu acho que é principalmente o aspecto de que a saída de vez da pandemia permite que os times parem de pensar, ou pensem menos, né, em apenas sobreviver. Eu digo pensem menos porque o basquete brasileiro vive ano a ano, né? Você tem que viver essa temporada para depois saber se vai conseguir jogar a próxima, na maior parte dos lugares é assim. Mas quando você tem uma estabilidade um pouco maior, você tem uma previsão de futuro um pouco maior, você consegue pensar de maneira um pouco mais calma, mais tranquila, aproveitando também oportunidades de mercado, que problemas em países vizinhos, que uma força maior da moeda pode gerar, tá? Em um caso ou outro. Não estou falando que são todos os cenários para esse ano, né? O dólar, por exemplo, para o Brasil está cada mês mais caro, então é um problema trazer atletas estrangeiros, mas são situações que impactam a um prazo menor, né? A curto prazo. Para esse ano, é aquilo que a gente já falou, na minha visão, em várias oportunidades, que é uma boa distribuição de valores entre todas as faixas do campeonato. Você tem ali o Franca fazendo grandes contratações, e o Franca vai assumir o G4 em algum momento, né? Com o Lucas Dias, com a volta do Wesley, com a volta do Didi, né? Que estava no Brasil, mas principalmente o retorno do Jorginho para o basquete brasileiro. Você tem o Flamengo, que repatriou Shaq Johnson, que não está jogando bem, é verdade, mas o Alexei está deitando, o Juan está jogando muito bem, o Minas com o Arengo, com principalmente o Monteiro, né? O Arengo está bem mais instável, mas conseguir segurar o Baralli, o Corinthians trazendo o Melvin Johnson, os Pinheiros, né, que o Fábio já falou, trazendo o Raulzinho por um tempo, trazendo o Sloan, que está indo muito bem também. Então, você consegue ver vários bons valores em diversas partes da tabela. União Corinthians com Johnny Machuca e Dikembe, né, são peças muito importantes para a equipe. O Botafogo tem ali, errou no Spellman e no Novas Mateu, na minha opinião, mas tem o Fred Thomas que está indo muito bem, trouxe agora um reforço muito bom vindo da Venezuela também, de seleção venezuelana, tem tudo para melhorar um pouco também a qualidade. O São José com o Vieta, tá trazendo mais estrangeiros também para as próximas semanas do São José. Pegou o Adiel de volta, né? O Adiel já estava no Brasil, mas tentou a D-League, não deu certo, voltou, tá no São José. O Brasília trazendo de volta o Anton Cook, por exemplo. Então, são muitas boas peças espalhadas pelo campeonato. Isso torna o nível melhor, torna o jogo mais estável. Eu vejo uma situação mais tranquila também nas equipes. A gente não tem visto muito não, né? A gente não tem visto, por exemplo,
atraso de salário nessa temporada, pelo menos não que eu saiba, ou se acontecer, são casos muito isolados, coisa que às vezes, em outros anos, acontecia em quase a segunda metade inteira da tabela, por enquanto não tá rolando. Então eu tô sentindo uma estabilidade maior no NBB, dando mais tranquilidade para os times trabalharem, e isso ajuda muito. Claro, o fato de Flamengo e Franca terem seus problemas no começo do ano também dá um molho diferente, né? Dá uma imprevisibilidade muito maior para essa competição. É só pensar que, por exemplo, Bauru tá ali com 9 vitórias, uma dessas vitórias é contra o Franca. O Vasco, São Paulo, Unifacisa, são times que conseguiram tirar vitórias dos times lá de cima, né? Do Flamengo também. E, tira ali 1-2 vitórias do Bauru, 1-2 vitórias do São Paulo, 1-2 vitórias do Vasco, o campeonato já fica muito mais previsível, né? Com uma distância muito grande dos primeiros colocados pro resto. Com alterações mínimas, né, de resultados que contrariaram a lógica, entre muitas aspas. Então, acho que isso contribui muito também. E por fim, aqui a pergunta de Miguel Salek. Abraço, Salek. O que explica a campanha irregular do Franca? As contusões apenas? O Guanais pode até falar um pouco mais, mas o que eu acho, Salek, é que as contusões também, talvez aí o rendimento de quem deveria aparecer mais não foi o suficiente, mas eu vejo que o César Franca, sem ali o Didi fez um ótimo paulista, sem o Didi, sem o Lucas Dias e sem o Wesley, perde muita variedade assim no seu grupo. Você tinha o Zu Júnior, né, até antes da lesão, tinha o Mini João, o Natan, mas ainda assim é muito pouco material para se trabalhar. Porque a gente está falando de 3 jogadores titulares, não é pouca coisa. São 3 jogadores decisivos. E eu acho que até pelo esse retorno do Wesley, o Wesley tá bem demais, né? Com esses retornos, o time já tá retomando, né? O Didi e o Wesley retornando, o time já cresceu, já vai voltar novamente, eu acho, a brigar, porque aí você tem uma variedade, o adversário olha mais pro elenco do Franca e não sabe em quem marcar, né? Quando tava só o Jorginho, muito do trabalho defensivo era em cima dele, porque é o cara que faz o triplo-duplo, né? E ainda assim ele jogando demais, jogando muita bola. Agora com esse retorno e ainda com o retorno do Lucas Dias, eu acho que vai mudar um pouco essa questão da campanha do Franca, viu, o Salek? Sim, foi irregular, até mais do que o esperado, né, para alguns resultados aí, mas eu acho que vai mudar. Vai mudar isso, principalmente no segundo turno. Eu ainda considero o César Franca como candidato a título desse NBB. Posso estar maluco? É porque o time nesse momento tá quando a gente grava aqui, o César Franca tá em 6º, mas por essa possibilidade do retorno tanto do Didi como do Wesley e do Lucas Dias, que é o atual BMVP do NBB, o time vai crescer muito ainda. De todas as equipes do NBB, aquele que ainda tem um potencial de crescimento é quem? É o César Franca. É lógico, podem ter aí as trocas, né, de meio de temporada, contratações, mas assim, no cenário de momento, o César Franca tem, a meu ver, o time que tem um potencial de crescimento ainda maior com esses retornos. Eu acho que isso vai tirar um pouco dessa irregularidade, porque nessa aí, com o Didi e Lucas Dias, vamos pegar aqui o elenco do Franca antes do retorno dos lesionados, tem Jorginho, David Jackson, Rincon, Natan Mariano, Curvalan, Hetzheimer, vamos por Zu Júnior e João Mini, né? 8 atletas na rotação. O João Mini atua muito pouco, e aí isso você reduz para 7, mais a lesão do Zu Júnior. O time estava com Hetzheimer, Curvalan, Natan, Rincon, David Jackson e Jorginho, 6 jogadores, é muito pouco. E aí, agora você tendo o retorno do Wesley e o retorno do Didi, isso já aumenta. E jogadores titulares, com alta minutagem, alto volume de jogo. Então, eu acho que isso acaba melhorando, crescendo, fazendo com que o César Franca volte a ter uma regularidade. Eu acho que boa parte da irregularidade se justifica pelas contusões, mas também teve ali, né, um pouco da questão de alguns atletas não renderem, até pela maior pressão, né, por conta dos desfalques. É isso.
É isso, eu acho que o Franca muda um pouco o estilo, né? Quando volta com o Jorginho, não é exatamente igual que estava no passado, perdeu o Scala também, que é um jogador de características diferentes do Corvalan, por exemplo, David Jackson com ainda mais idade, né? Precisando ter ainda mais atenção na parte física. Eu acho que passa um pouco por tudo isso, mudança de estilo de jogo, ausência de atletas importantíssimos, ora você tem Didi, ora não tem, e o Didi é um facilitador dentro de quadra para esse César Franca, né? Ele faz todo o resto render melhor. O Wesley chegando depois, eu acho que passa por tudo isso, passa pela questão dos jovens que a gente falou agora há pouco também. Outro ponto que a gente já levantou do Franca, passa pela torcida, a média tá bem menor nesse ano, né? Então é um torcedor que está comparecendo muito menos ao Pedrocão, por N razões, a gente pode discutir isso em outro momento, mas eu concordo com o Fábio, acho que o Franca ainda é um dos grandes candidatos ao título desse NBB, não é loucura, e tende muito a crescer na segunda etapa da competição. E um puxão de orelha, hein, Salek? O senhor tá sumido, hein? O senhor tá sumido, mora aí a 1 quilômetro da minha casa e não fala mais nada. Fala mais nada. Cobrei aqui em público, em público. E agora eu vou fazer as vezes do Fábio, porque apareceu uma pergunta depois da parte que ele gravou, né? Depois do momento da gravação dele, a caixinha de perguntas ficou aberta no Instagram e surgiu mais uma. A pergunta do Bruno Chikoski. Eu acho que é assim que fala. É Bruno.Chikoski o perfil. Por que o Barnes não está no top 10 da MVP? Bom, o Barnes ele tem sido um jogador bem irregular nessa temporada, embora tenha tido uma pontuação muito alta. Isso é inegável, e não apenas o jogo de 52 pontos que ele teve lá no comecinho do ano, deixa eu ver, foi na terceira rodada. Mas se você for pegar os últimos jogos do Barnes, contra o Minas, 20 pontos, contra o Pato, 11 pontos, contra o Pato, ele é do Pato, contra o Flamengo, 11 pontos, contra o Botafogo, 26, 22 contra o Paulistano, antes 17, 15, 18... Então ele tá pontuando, ele é uma arma para essa equipe do Pato muito importante e tem conseguido manter o volume e o rendimento mesmo com o crescimento do Austin Wrighten, né, nas últimas rodadas. Claro, a ausência do Materan acaba concentrando um pouco mais o volume nesses jogadores, sim, é verdade, mas o Barnes ainda tem conseguido. Só que ainda assim, apesar da pontuação alta, o Barnes ainda tem sido um pouco irregular ali na questão de impacto. O aproveitamento dele nem sempre é dos melhores, apesar da pontuação ser alta, o volume também é muito alto. E a gente acha que tem jogadores mais regulares do que o Barnes, só que ele não tá longe, não. O Barnes é um jogador que sempre a gente olha ali o top 10, a gente olha, putz, o Barnes entra, o Barnes não entra, ele tá sempre rondando ali. Acredito que pode acontecer se ele tiver ali uma semana mais estável, mais regular, em termos de aproveitamento também, dá pra conseguir legal. Ele é um jogador que tem se destacado muito nessa temporada, principalmente nessas últimas semanas, nos chutes do perímetro, muito mais do que nas infiltrações, né? Ele tem tido ali um aproveitamento da parte dos 2 pontos bem ruim, na verdade. É do perímetro que ele está sendo uma arma bem mais interessante, mas pode chegar sim, e ele tá com uma segunda metade de primeiro turno melhor do que a primeira, embora o grande jogo dos 52 pontos tenha acontecido lá no começo. Se ele mantiver esse ritmo, não será uma grande surpresa ele aparecer, não. É que, de novo, a gente leva em conta, né, desde o começo do ano, e aí o Barnes não começou legal também, então passa bastante por isso. Muito bem, obrigado a todos que contribuíram, né, com as perguntas nesta edição. E para você, né, que quer deixar a sua questão, né, tem, claro, a nossa caixa do Instagram, que é aberta ali na data da gravação, quando há, né, às vezes não é bem na data, mas a gente solta ali a caixa. Mas para você que quer fazer uma pergunta, coloca na caixa dos comentários, seja do YouTube ou nos comentários do Spotify também. Também tem essa possibilidade que a gente fica de olho, beleza? Fica o recado aí. E é isso, pessoal. Encerrada a edição do podcast, aquela edição que é difícil, né, de você acompanhar ou mesmo da gente fazer, né, Guanais? Porque a gente não tem as nossas referências, eu e você, né, no caso, gravando ao vivo, né, mas é isso, né, é o que tem pra hoje e valeu demais. É o que tem pra hoje. Se você chegou até aqui, por favor, comente o que você achou, se funcionou, se não funcionou, e se não funcionou, o porquê.
a gente está testando novos formatos para tentar manter a regularidade do podcast, né? A gente lança cada vez num dia na semana, mas a gente lança semanalmente. E se vocês puderem falar o que vocês estão achando até desse formato à distância, para a gente saber o que manter, o que melhorar, vai ser muito importante para a continuidade, né? Para as próximas edições. Então, não se sinta acanhado, mesmo se você não gostou, comente o que você não gostou, que a gente vai fazer o possível para melhorar. O que você gostou, o que você achou que funcionou também, só comentar, vamos trocar essa ideia, vamos achar o melhor formato possível para todo mundo. Beleza, galera? Muito obrigado. Valeu, Fábio. Até a próxima, espero que numa gravação conjunta. E falou! E é isso, galera. Fique ligado. A gente volta na próxima edição. Vamos saber como, viu? Compartilha, deixa o seu comentário, dá 5 stars no Spotify. Acompanhe a gente nas redes sociais. No mais, um forte abraço e falou!